Glória a Deus pela sua vida. Evangelho segundo João, o último dos 4 evangelhos, falando sobre Jesus Cristo. A gente vai estudar agora o que esse evangelho, o que João escreveu acerca dessa caminhada fantástica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vem comigo, amém? E lembrando que isso tudo é apenas um resumo. É necessário que você leia a Bíblia, é necessário que você leia o livro, de João, o Evangelho de João, e veja ali a história de Jesus, porque eu resumi tudo aqui para te mostrar o que aconteceu. É claro, eu vou comentar de algumas coisas, mas está tudo muito resumido, muito mastigado. É muito óbvio que eu vou esquecer de algumas coisas, mesmo frisando isso aqui, não esquecer. Mas aí é para te motivar também, para esse vídeo não ficar muito longo também, porque é um estudo para te motivar a poder ler a Bíblia. Amém? No capítulo 1, João começa falando que no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Que está falando de Jesus, Fala também no capítulo 1 a negação, que João Batista nega, Nega ser o Cristo, nega ser o Messias. Fala também dos primeiros discípulos, E fala da chamada de Jesus a Filipe e Natanael para serem seus discípulos, E aí no capítulo 2 acontece o primeiro milagre que Jesus Cristo fez aqui na terra. Você sabe qual é o primeiro milagre que ele fez aqui? Ele, verbo se fazendo carne, foi transformar água em vinho, Aquele milagre lá do vinho novo lá, que o vinho acabou, Muito fantástico. E no capítulo 2 fala também de Jesus no templo. Ele descendo o chicote, quebrando as bancadas de mesa e falando que transformaram a casa de Deus ali num covil de ladrões, Jesus ali todo revoltado. Depois Jesus e Nicodemos, Que ele fala com Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E depois João diz sobre Jesus. João começa a falar sobre a pessoa de Jesus, Capítulo 4, Jesus conversa com a samaritana, Aquela moça que deu água para Jesus, e ele disse, olha, eu vou te dar a água da vida, que você não sentirá mais sede tomando dela, e só eu posso oferecer essa água. Depois ele fala que a comida dele e a bebida dele é fazer a vontade de Deus, E aí eles estavam voltando da cidade, E Jesus fala isso, que o que é a comida, o que é a bebida, o meu alimento, o que me mantém firme é fazer a vontade de Deus, Tem uma passagem muito bonita de Jeremias, que Jeremias fala que Deus falando para ele, que quando ele pensa que não vai falar mais da palavra, aí Deus o anima, o ativa e coloca uma palavra no coração dele, ele não consegue ficar sem falar. É igual Jesus Cristo aqui, Jesus não consegue ficar sem viver para Deus, sem fazer vontade de Deus, sem falar de Deus, Nosso Pai. E isso é a comida dele, é a bebida dele, é o que alimenta ele, é o que faz ele viver, Depois os samaritanos creem em Jesus, Tem também a cura do filho do oficial, Aquele oficial que fala, olha, se você disser uma só palavra, Depois tem a cura do tanque de Betesda, Que ali o pessoal estava esperando o agito das águas, Que o anjo vinha e balançava as águas. Acontece também o testemunho acerca de Jesus, E depois acontece aquela multiplicação dos pães, Jesus anda sobre as águas, ele diz que eu sou o pão da vida, E muitos, eles abandonam Jesus, Com aquelas palavras duras que Jesus diz, até uma passagem que ele fala com os discípulos, olha, vocês também não vão embora? Vocês também não querem ir? Porque são palavras duras mesmo que Jesus às vezes fala com a gente, Capítulo 7, Jesus e seus irmãos. Ele fica na Galileia e os irmãos vão à festa das cabanas, Depois Jesus ele vai, em segredo, vai ali sozinho. E ele fala com o pessoal lá, não julguem pelas aparências, Jesus também diz depois que o Pai enviou ele. Então ele diz ali ser o Messias, Ele também fala que é água viva e que quem vier a ele não terá mais sede. E aí o povo também depois se divide. E os líderes judeus não creem nele,
Jesus ele perdoa a mulher do adultério, aquela que ele falou aqui, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Ele diz que é a luz do mundo e que antes de Abraão nascer, ele é o eu sou. Jesus é o eu sou. Jesus é Deus. Jesus estava sempre ali, desde a criação do mundo, do lado de Deus, né? Depois, no capítulo 9, Jesus cura o cego lá do tanque de Siloé. Os fariseus questionam esse cego curado e Jesus disse para ele que se você crê no Filho do Homem, né? E ele diz que crê e tal. E aí ele fala, creio, quem é este? E aí Jesus fala, é esse que vos fala, né? É esse que está conversando com você, que é o Filho do Homem. Eita! Depois Jesus, ele tem a passagem falando que ele é o verdadeiro pastor, que ele é a porta, né? A porta estreita para o caminho. Ele é o bom pastor. O povo rejeita Jesus, né? E Jesus diz assim, olha, as ovelhas que me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, né? Porque elas me conhecem, né? Depois tem a morte de Lázaro. E Jesus também diz, logo após, né, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E aí os fariseus ali começam a fazer aquele plano para matar Jesus, né? Maria derrama o perfume, aqui já fala que é Maria, né? Derrama aquele perfume, e aí os discípulos ficam revoltados, porque eles queriam o dinheiro para ajudar os pobres, né? Jesus também entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Os não-judeus também verão Jesus, né? É aquela passagem que Jesus fala que os não-judeus também verão ele. Jesus anuncia sua morte. O povo não crê e ele também fala que seremos julgados. Jesus então lava os pés dos discípulos, né? Ele molha o pão, né? Ele mostra quem é o traidor ali, ele aponta, né, o traidor, molhando o pão. Ele dá um novo mandamento, e qual que é esse novo mandamento? Amem uns aos outros, né? E avisa Pedro, fala com ele que hoje mesmo irás me negar aí 3 vezes. Capítulo 14, Jesus é o caminho para o Pai, né? E eu queria ler aqui, ó, do capítulo 14, do versículo 1 até o 21. Isso aqui Jesus promete o Espírito Santo. Eu vou ler aqui, capítulo 14, versículo 1 ao 21 de João. Vamos ler um pouco de Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Livro de João, capítulo de número 14, versículos 1 a 14. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, Jesus falando. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras, né, das obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, que é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Amém?
Eita, glória a Deus. Fortíssimo. E eu peço que você grave aí, né? Essa passagem do capítulo 14, porque é marcante. Capítulo 15. Jesus, ele é a videira. E com ele a gente dá fruto, né? Fala também dos seguidores que serão perseguidos. Vocês não são do mundo. Eu os chamei por isso. O mundo, então, os odeia por isso. É que a passagem de Jesus fala que o mundo odiará vocês porque vocês não são do mundo, né? Vocês são de outro lugar. Capítulo 16 fala do trabalho do Espírito Santo, né? Tristeza e alegria, né? Fala também de vencer o mundo. Jesus ora a Deus pelos seus seguidores e os discípulos dele, né? Jesus é preso, e aí ele vai diante de Anás. Pedro nega então Jesus. E Jesus, ele é colocado diante do grande sacerdote, aquele que rasgou as vestes, né? Colocado diante de Pilatos, é condenado, sofre muito, é humilhado, é crucificado, morto. O soldado fura Jesus com a espada, ele é sepultado, o túmulo é vazio, e aí ele aparece a Maria Madalena, aos discípulos. Jesus, ele aparece a Tomé, falando aquela frase, porque Tomé não crê, né? Ele fala, eu estou aqui, toque nas minhas mãos, nas minhas feridas, né? Faz outros milagres que não estão no livro. Último capítulo, 21, Jesus aparece e cozinha na praia para os 7 discípulos, né? Também tem Jesus e Pedro, ele fala com Pedro, olha, cuide das minhas ovelhas. E aí termina esse livro falando que muitas outras obras, muitos outros milagres não estão escritos nesse livro, não estão escritos na Bíblia. Muitas outras coisas que Jesus falou, que Jesus fez, não estão descritos. Para você ver como é que é majestoso e magnífico tudo que Jesus fez e viveu, e mesmo assim ainda não está escrito. Finalizamos então esse livro, o último evangelho aí de Jesus, falando da vida de Jesus. Espero que você tenha entendido um pouco. E leia o livro de João, leia esse capítulo 14 que a gente leu junto aqui, né? Alguns versículos, porque é marcante o que Jesus está falando e a história dele, e ele tem muito para fazer também na sua vida, esses milagres que ele já fez no passado e ainda faz para nós. Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.